Eu prefiro, na maioria das vezes, ir nas coisas que são mais sólidas, que tem mais base, mas fazer bem feito. Fala pessoal, Lucas Lopes na área, sejam super bem-vindos a mais uma edição do Pod, o Partners on Demand, uma série especial de pods, onde a gente vai trazer um pouco do que rolou dentro do PXPE. Se você perdeu e tá curioso sobre o que rolou lá, acompanha esse vídeo, que com certeza vai tirar muitos insights para o seu dia a dia. E compartilha com a gente, depois que você coletar algum insight, aqui nos comentários, qual foi o maior insight que você teve assistindo esse Q&A. Bora pra cima! Oi, André, tudo bem? Andréia da Henk. Tudo bem, prazer. Eu estava vendo ali a tua tabela de metrificar, seria assim, cada prática que você possui. E eu acho que hoje a gente tem um grande problema, eu acho que todas as agências, que é a questão de atribuição de marketing. Então, a gente coloca uma prática na prática, então eu vou lá, coloco um anúncio, essa pessoa é impactada dentro do Instagram, ela guarda na memória, essa pessoa... não está no momento de compra dela, num determinado momento ela lembra que tinha visto um anúncio da doutora X, vai no Google, encontra ela, e aí eu não consigo metrificar. Aonde foi que eu consegui vender? Eu vendi dentro do Instagram, eu vendi no Google, eu vendi pelo influenciador que falou desse meu produto. Então, assim, hoje, pensando nesse quesito de atribuição, a tua análise ela é muito mais... como que é o nome? Subjetiva, é muito, eu fiz com o influenciador e eu sinto que depois com esse influenciador deu mais resultados. Lógico que algumas coisas a gente consegue metrificar, mas pensando hoje que a gente está colocando, por exemplo, um cliente em diversos canais, como que eu vou saber que aquela prática, que o meu blog ele está dando efeito e não o que eu estou vendo no Instagram daquele profissional? Ótima pergunta e, assim, fato, né? O cenário, ele é muito complexo, porque a jornada de compra ela tem cada vez mais possibilidades e é cada vez menos linear. Então, é muito fácil, o cliente entrou, clicou aqui, comprou, beleza, mas não é assim, ele escuta a opinião em um lugar, depois ele vai em outro. Eu dou um exemplo, às vezes eu falo para o cara, imagina o RD Summit, o nosso evento. A gente faz o evento... Aí uma pessoa chega lá e tira foto no evento. Aí o amigo vê a foto e começa a seguir RD. Aí ele aprende com os materiais, entra no Google e digita RD Station e compra. A atribuição vai para o Google. Nesse teve o efeito de redes sociais no meio do caminho que não pega, teve o efeito do evento antes que não pega. Então, naturalmente fica muito difícil você ter precisão só nos dados quando a gente olha para Analytics. Eu vou falar de três coisas que eu acho que são importantes, tá? Eu acho que o subjetivo ele é importante, mas ele não pode ser tão subjetivo, ele não pode ser o acho, ele tem que ser baseado em pesquisa, conversa, dados, não necessariamente do Google Analytics. Então, conversa com o cliente, entende como ele compra, entende como é a jornada, eu tenho que entender a aderência com o que ele fala. A segunda coisa, para mim, é você medir também no pós-venda. Então, assim que o cliente compra, eu faço uma pergunta para eles. Cara, como é que você interagiu com a gente? Em quais meios, em quais canais? Deixa ele falar, eu conheci por um influenciador, eu conheci por redes sociais, eu acompanhei por aí. Muitas vezes eu vou descobrir coisas que o dado do Analytics não vai me trazer com esse olhar de influência dele. E o terceiro... aquela divisão que eu falei das posições e das funções, quando eu entendo com clareza o objetivo de cada ação, eu posso medir melhor por ela. Então, por exemplo, se você tem um anúncio no Instagram, cara, o que é o objetivo para mim de um anúncio no Instagram? Ou a pessoa vai me seguir, e aí eu estou criando um canal de relacionamento, o atrair funcionando como o zagueiro roubando a bola e passando para o meio campo, o atrair... me ajudando ali, ou então eu já tento transformar ela em uma captação de contatos. Então, eu vou olhar para uma campanha focada em atração no Instagram, pensando, cara, quantos começaram a me seguir, quantos preencheram o formulário e viraram lead. Assim, visualização de anúncio, contar com a memória dele é uma coisa que eu, pessoalmente, não faria. Tá? Porque eu acho que envolve um nível de crença e pesquisa que
fica muito mais difícil. Agora, quando eu tenho meu sisteminha, quando eu tenho todas as posições, eu tenho clareza, cara, o que eu espero com uma estratégia de atração? Que ela me passe mais gente para conversão. Então, como é que eu vou trabalhar a conversão? Não quer dizer que elas compraram ainda, porque depois eu tenho que avaliar as minhas estratégias de relacionamento. Cara, quanto que essas pessoas estão interagindo e ficando mais prontas para compra? Quanto que essas pessoas estão comprando de fato depois? Aí eu vou olhar com e-mail, eu vou olhar com WhatsApp, eu vou olhar em outros canais. Mas entender o objetivo ajuda a avaliar um pouquinho melhor dentro de cada etapa. Para mim, de novo, o futebol para mim é uma analogia boa por isso, né? Se eu contrato um goleiro e eu vou olhar nas estatísticas quantos gols ele fez, eu vou achar que todo goleiro é horrível, porque a maioria, 99%, não faz nenhum gol. Mas, cara, para aquele goleiro, a métrica é quantas bolas ele defendeu, não quantos gols ele fez. Então, quando eu entendo qual que é o papel de atrair, qual que é o papel de conversão, qual que é o papel de relacionar, eu consigo medir com esses objetivos e passar para os próximos depois. Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma aqui. Vai, Neto. Espera aí. Tudo bem, Neto da Mahara. Atualmente a cada mês surge ferramentas, novas promessas, etc. E eu queria um insight de você de porque assim, surge nova ferramenta, a galera esquece das outras que estavam funcionando, é bizarro, né? O que o pessoal em 2023 começou a ignorar e que ainda funciona muito bem para você? Cara, quase tudo que eu coloquei aqui, né? Assim, o meu amigo que está ali, Peçanha, ele fala de um termo há muitos anos que é a síndrome do objeto brilhante, né? Quando surge alguma coisa nova, isso naturalmente atrai atenção. Cara, eu ainda acredito muito em blogs, eu ainda acredito muito em e-mail, eu ainda acredito muito em um monte de coisa que está ali, desde que seja bem feito. O que eu acho que acontece e que vale a gente esmiuçar é o seguinte: quando aparece uma coisa nova, naturalmente tem menos gente fazendo. Naturalmente as pessoas não dominam. E como tem menos concorrência, se você for rápido, você pode ser um primeiro e ganhar um destaque. Só que é um investimento de risco, porque pode ser que isso não funcione, não engrene, seja jogado fora e por aí vai. Há um ano atrás tinha um monte de gente fazendo evento assim e o tema era metaverso. Hoje você não escuta mais falar de metaverso. Há um tempo era Clubhouse, há outro tempo era... Então assim, você tem muita coisa nova surgindo que são apostas. Você pode tentar ser o primeiro, crescer mais rápido ali dentro, como pode aquilo deixar de funcionar como canal e não fazer sentido nenhum. Não é a estratégia que eu prefiro. Eu prefiro, na maioria das vezes, ir nas coisas que são mais sólidas, que tem mais base, mas fazer bem feitas. Quando você está numa coisa nova, quase que só estar lá já é o suficiente, porque não tem concorrência. É só o que fazer, não o como. Quando você está nas coisas mais tradicionais, mais antigas, o como faz muita diferença. Você falar para mim assim, eu estou fazendo conteúdo, não quer dizer nada para mim. Você pode estar fazendo conteúdo de uma forma ruim e que não vai se destacar e que não vai fazer diferença. Tem o como, eu preciso saber fazer o conteúdo, eu preciso saber o que eu estou fazendo para funcionar. Então, depende de mais profundidade, depende de mais conhecimento. E aí, naturalmente, muita gente não quer tomar esse caminho, as pessoas preferem os atalhos. Eu ainda acredito em tudo que eu listei aqui, eu ainda acredito que existem oportunidades e empresas como a RD, o ganha-pão ainda vem do conteúdo, ainda vem do e-mail, ainda vem de outras coisas que são muito bem feitas. Às vezes elas não são a maior novidade, mas são muito bem feitas. Eu acredito que isso ainda funcione. Boa. Mais alguma pergunta? Então, oi André, prazer, Tawane. Eu sou a Tawane, sou sócia da Multina, uma empresa de conteúdo voltado para creators principalmente. E atualmente a gente está com um MVP de um produto escalável. Então a gente quer desenvolver uma startup, né, para creator economy. E nesse sentido, no MVP a gente está sentindo muita dificuldade no inside sales. Então, eu queria entender de ti um pouquinho das dores que vocês encontram, quais são as estratégias hoje que mais funcionam de inside sales dentro da RD, porque acredito que seria bem válido para entender mais ou menos onde é que a gente está se enfiando ali, o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que tem alguns pontos para você se atentar. Um deles, para mim, é clareza de perfil. Quem faz sentido para você usar, quais são... A gente
a tendência natural é eu quero vender para todo mundo, de alguma forma todo mundo pode se beneficiar. Na prática, o que a gente percebe é que vai ter um perfil que tem uma aderência natural muito melhor, que vai casar melhor, que vai fazer mais sentido. E o Inside Sales ele vai ter muita dependência da qualidade do lead. Quando você está indo para o outbound, você já faz um filtro bom do perfil, e o desafio é você conseguir se mostrar como uma opção interessante. Quando você está trabalhando com Inside Sales, quando o lead vem, aí o desafio não é ele chegar, porque ele já chegou, ele já te conhece de alguma forma. O desafio é ele ter um perfil adequado, é você trazer um lead bom que funcione e que converte. Então eu olharia muito para a geração de leads, para a qualidade do lead que está sendo gerado, se eu estou usando bons canais, se eu tenho clareza do perfil e está vendo nesse perfil. E o segundo item que eu olharia era se Inside Sales é o caminho de fato. Você tem possibilidades diferentes, entendendo a jornada desse cliente. Então, tem que entender o ticket, tem que entender a complexidade da venda. Então, assim, eu não compraria, por exemplo, um apartamento com Inside Sales. Cara, eu preciso visitar, eu preciso conhecer, não vou clicar num botão de e-commerce para fechar a venda. Então, dependendo da complexidade do produto para quem está comprando, da dificuldade que é, você talvez precise de meios diferentes de fazer isso. Quanto melhor você conhecer o cliente, entender como ele compra, entender os desafios, entender as dores e saber o que move para ele, melhor. Às vezes o seu desafio não é Inside Sales, às vezes o seu desafio é o produto. A pessoa não vê o valor ainda suficiente no produto, o produto não é relevante. Então, tende a ser, pode ser que seja só um sintoma de uma outra causa. Para mim, em todos os casos, a solução está em conhecer melhor o cliente, em saber melhor o que ele tem interesse, qual que é o argumento que funciona melhor, ou qual que é o valor que ele enxerga. A partir daí, a gente vai conseguir moldar. Óbvio, Inside Sales muitas vezes pode ser melhorado, tem várias coisas que fazem diferença. Por exemplo, tempo de resposta. Nossa, isso tem uma diferença enorme no resultado. Se o lead caiu lá e você liga para ele amanhã, a sua efetividade é assim, infinitamente melhor do que você ligar para ele nos 10 primeiros minutos que você recebeu o contato. Então tem um monte de prática que sim, pode fazer a diferença, mas como você mencionou que está no estágio MVP, eu tenho a tendência de achar que muito provavelmente o problema está em outras coisas. Está mais no perfil, está mais na proposição de valor do produto do que no Inside Sales em si. Fala, André, tudo bem? Júnior Mendes, da Hank Studio. Bom, a minha pergunta ela tem uma ligação próxima do que da pergunta do Ribas, que está muito ligado com, eu não vou dizer nova, né, mas o que tem potencializado no quesito produção de conteúdo, que no pós-pandemia, 2020 para cá, se tornou mais potente, mais plural, digamos assim, social, né, creator mesmo, né, então... Vou dar um exemplo para negócios locais. É muito complicado a gente pegar, às vezes, um projeto. Aqui a gente tem muitas agências que atendem pequenos negócios, projetos que pagam um FII mensal de R$4.000, R$5.000. É difícil entregar inbound para esse cara. Se for entregar inbound, vai entrar com, sei lá, um blog post por mês, vai demorar, às vezes, para ter aquela... Então, tem se voltado muito para social, né? E tem dedicado muitos esforços para produção de conteúdo. Aquele negócio lá com aquela clínica que a gente atende, se o doutor levantar o celular, fazer caixinha e tal. Bom, entendendo que está muito se moldando para isso, eu acho que está muito distante de se tornar obsoleto isso aqui que você mostrou. Isso vai ser uma potência por muito tempo. Também não é um hack, não é um objeto brilhante. Isso aí, o Peçanha tem vídeo de 2013 falando sobre MQL, SQL, funil. Então, assim, é um negócio que já é, né, de muito tempo. Então, a minha pergunta é, como que a RD vem olhando para esse movimento, que não vejo como um movimento de um objeto brilhante, porque já estão 3 anos e está muito forte. As plataformas estão se moldando para a produção de conteúdo, né? O Instagram, enfim, né? N outras plataformas. Então, se a RD está olhando para isso e está, às vezes, pensando em criar algum produto que jogue do lado disso, desse outro formato de produção de conteúdo, pensando em tornar mais plural a produção de conteúdo, porque hoje, óbvio, é muito acessível. Qualquer empresa pode criar um blog, facilmente você faz um sozinho pelo WordPress, vende alguns vídeos no YouTube e subir conteúdos, por mais que talvez não vão ter critérios de SEO para ranquear, mas você consegue fazer. É plural também, mas é mais médio prazo. Se a gente pensar em trazer para social, que é o que talvez, sei lá, 90% dos negócios que estão aqui na rua têm uma conta no Instagram e tentam fazer alguma coisa. A RD consegue
entrar nesse mundo aqui e também atender esse tipo de produção de conteúdo em algum momento? Está no radar, está no roadmap, alguma coisa assim? Cara, o que eu gosto desse framework que a gente trabalha e das funções é justamente que se surgir uma prática nova, ou se acontecer qualquer coisa, eu tenho como encaixar ali dentro. E eu acho, honestamente, que esse conteúdo que você está mencionando é o mesmo conteúdo de sempre. Tem uma variação de formato, e quando eu falo conteúdo, não precisa ser blog post. Eu tenho tanto para menos quanto para mais. Eu tenho desde coisas nessa linha de social, como cursos funcionando como conteúdo. A RD University era um exemplo disso, era um formato de conteúdo diferente que a gente usava para atração. Então, eu acho que ele continua precisando se enquadrar e eu acho que todo o resto ali funciona. Esse movimento que você mencionou da linha Creator, eu encaro a RD como uma empresa Creator desde 2010. Produz conteúdo e é visto como uma autoridade, uma referência no assunto, porque produz isso desde 2010. E produz também em social, mas espalha para outros canais por diferença da estratégia. RD não é muito focada em negócios locais, não é um foco grande nosso. A gente trabalha com empresas normalmente que têm um porte um pouquinho maior, que conseguem ter uma estrutura. Então, não é o foco das atenções nessa linha. Agora, o ponto para a gente é, cara, zero problema e, pelo contrário, super positivo que qualquer um use social como mecanismo de atração e de relacionamento. Só que encaixa isso dentro de um cenário em que você possa fazer mais coisas e plugar outros canais. Talvez para um negócio pequeno isso cumpra muitas etapas ali do funil ao mesmo tempo e seja suficiente, mas quando você precisa ganhar um pouquinho mais de escala, isso começa a ficar pouco, né? Como eu falei, a gente adicionou eventos, adicionou várias outras coisas para conseguir crescer num nível mais alto, e eu acho que essas pessoas que têm só o Instagram, têm só uma rede social como base, elas correm um risco e elas ficam limitadas no crescimento delas. Naturalmente, eu acho que elas vão precisar expandir com o tempo, e aí nessa hora talvez a gente faça mais sentido. Boa. André, eu tenho uma pergunta para você. Eu acredito que... Eu não vou ter a ousadia de responder por você, mas você imaginou que chegaria onde chegou? A ideia lá no início da RD? Cara, eu já recebi essa pergunta algumas vezes e a brincadeira que eu faço é... Você já jogou na loteria? Quando mais novo, sim. Quando você jogou na loteria, você achava que você ia ganhar. A ideia era essa. Você pensa nisso, você fala assim, cara, a maior probabilidade é de que eu perca. Mas se eu não acreditasse que eu possa ganhar, perfeito, eu não jogava, né? Então, assim, eu entendia o quanto era improvável. Mas eu achava que dava para fazer algo muito legal. Eu não sei se com esse tamanho, mas legal. Você, como eu falei, eu sou de uma cidade pequena e legal. Talvez meu sonho fosse um pouco menor, mas quando você vai dando alguns passinhos, você consegue enxergar um horizonte maior. Então foi abrindo isso com o tempo. Era esse mindset seu que eu gostaria de pegar agora. Obviamente você foi olhando a possibilidade de horizonte e foi avançando. Mas se você pudesse agora voltar lá no início, um pouco mais próximo do início da foto que você mostrou lá, o que você acha que foi fundamental você executar no início do negócio? Agora falando como um empresário mesmo, porque eu sei que aqui a gente fala muito sobre clientes, sobre criatividade, sobre operações, mas eu tenho uma mesa aqui lotada, ou melhor, um auditório lotado de empresários. O que você acha que foi a virada de chave, que aí dali em diante aquilo foi crescendo? Cara, virada de chave, sinceramente, eu não acredito muito. Eu acho que é dia a dia, né? Eu tenho um filho pequeno, vai fazer 4 anos agora, e o pessoal fica sem ver e chega e fala assim, nossa, como cresceu. Cara, para mim ele está crescendo todo dia, é um pouquinho todo dia. Não teve um momento que ele cresceu, um dia, uma semana, é um pouquinho todo dia. E eu acredito muito no poder da consistência. Agora, pensando no RD, uma coisa que eu acredito como fundamental foi a gente sempre buscou entender, conhecer e ter proximidade com o cliente. Perfeito. Vestir a carapuça, fazer o papel de cliente, conversar. Eu fiz por muitos anos consultoria, eu atendia o cliente ainda. Cara, eu vinha para os eventos. Isso aqui para mim é enriquecedor. Quando eu escuto as perguntas, eu falo, putz, é isso que a galera tem dúvida.
é isso que eles querem saber. Isso é insumo para desenvolvimento de conteúdo, para desenvolvimento de produto, para estratégia de marketing, para um monte de coisa. Então, essa proximidade, eu acho que ela foi fundamental. Eu não acho que a RD foi uma ideia genial que a gente teve em casa com a bunda na cadeira. Ela foi fruto de convivência, foi fruto enfim, de conversas, de oportunidades que a gente foi identificando ao longo do caminho. Perfeito. Obrigado, amigo. Valeu pela resposta. Prazer. Obrigado pelo conteúdo. Pessoal. Prazer estar Palmas com para o vocês. André.